minha querida irmã, meu querido irmão. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, estou ao seu lado para juntos meditarmos tanto os acontecimentos do dia a dia quanto a palavra do Senhor. Hoje celebramos 2 santos bem jovens, aqueles que Nossa Senhora de Fátima apareceu, 2 crianças, Francisco e Jacinta Marto. Quando ela apareceu, eram 3 pastorinhos, porém, os 2 primeiros, Francisco e Jacinta, cuja festa hoje celebramos, morreram jovens. Lúcia, ela viveu por muitos anos. Ela se tornou uma religiosa e guardou no seu coração as palavras que Nossa Senhora falou para ela e para os seus amiguinhos. Vamos hoje rezar por tantas crianças e adolescentes que precisam de orientação e de cuidado. Quero também hoje agradecer a Deus porque ontem, na paróquia de São Raimundo Nonato, em Coroatá, tivemos a missa de acolhida das irmãs, filhas de São Camilo, as irmãs camilianas, que vieram trabalhar na Diocese de Coroatá, ajudando na pastoral da saúde, cuidando da nossa iniciativa tão bonita do Lar de Idosos Betânia e ajudando na paróquia na evangelização. E acolhemos também os missionários da Obra de Maria, que vieram trabalhar conosco, servindo a Deus com alegria, testemunhando esse carisma tão importante, alegria. No mundo de hoje, precisamos ter a verdadeira alegria que vem de Deus. Vamos então agora meditar o evangelho de hoje, que é Marcos 8, 27 a 33. Naquele tempo, Jesus se reuniu com seus apóstolos e Jesus lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, um assunto atual nos meios de comunicação é sobre uma pesquisa que a Datafolha fez a respeito da popularidade do nosso atual presidente Lula. Então, de vez em quando, esses organismos fazem uma pesquisa para ver o que o povo está achando do seu presidente. Ou também os políticos, no ano de eleição, fazem pesquisa para ver quem o povo vai votar, para saber a opinião do povo, o que o povo está pensando. Então, Jesus, ele fez essa experiência.
chamou os apóstolos e perguntou para eles: então, o que o povo está pensando a meu respeito? O que o povo está falando de mim? E os apóstolos logo responderam às diversas interpretações do povo. Mas depois Jesus foi mais a fundo. E vocês? E para vocês, quem sou eu? O que significam? E foi nesse momento que Pedro vai dizer, cheio do Espírito Santo: tu és o Cristo. Só que quando Pedro falou, ele não tinha ainda a compreensão verdadeira do que ele estava falando. Porque Cristo significa ungido, o Messias. E Pedro pensava que ele era aquele Messias grandioso. E quando Jesus vai falar do sofrimento, então Pedro vai chamar Jesus à parte para que ele não fale dessas coisas. E vocês recordam hoje o Evangelho quando Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Este Pedro que está aqui no Evangelho é o nosso retrato, é a nossa imagem. Nós também, muitas vezes, agimos assim. Nós queremos, para agradar as pessoas, não falar a verdade que pode sofrer e não admitir o sofrimento na vida, mas não é esse o caminho. A gente tem que estar preparado para as alegrias e as tristezas, os sofrimentos e as dificuldades. A gente deve fazer de tudo para que a pessoa se prepare para enfrentar o sofrimento. Muitas vezes eu vou visitar uma pessoa doente e a pessoa está grave. A gente sabe até que a doença dela não tem cura, que faltam poucos dias para a pessoa falecer. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é ajudar a pessoa a se preparar para esse encontro com Deus, sem também tirar dela a esperança de cura, mas ao mesmo tempo se colocar à disposição de Deus. Isso é muito importante, porque quando você prepara a pessoa, ela vai tendo a paz, ela vai tendo a alegria, vai ter o conforto de, mesmo naquele momento, ela sente a força para viver momentos difíceis da vida. Então hoje nós vamos pedir a Deus a graça de ter muita força quando a gente tiver que passar por um momento difícil da vida. E principalmente que a gente saiba aconselhar quem está sofrendo, para que essa pessoa tenha o conforto e também tome consciência da sua situação, confiando sempre na proteção de Deus, Deus que nunca nos deixa desamparados. Que Deus abençoe a você hoje e com toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.